Vamos lá, compartilhar. Obrigada. Recebe-se. Esse C aqui tem a mesma função desse aqui. Alguém lembra o que é? É aquele mesmo, não é indeterminado? Isso, índice de indeterminação do sujeito. Bom, aqui não vai ter o sujeito, certo? Recebe-se. Aí, no caso, esse recebe-se está falando da colheita, né? E na mesma hora de semear, seria o quê? Não tem a ver com adjunto adverbial, né? Tem, adjunto adverbial de tempo. Ah, tá, porque daí tem a ver com o verbo aqui, né? O recebe-se. O recebe-se, Porque, na realidade, esse recebe-se, ele vai ser complementado pela colheita. A colheita recebe-se a colheita na mesma hora de semear, tá? Na ordem direta ficaria assim, ó. Recebe-se. Nós, né? Recebe-se. Não, nós não. A colheita na mesma, na hora mesma de semear. Tá? Recebe-se o quê? A colheita. Quando? Na mesma hora de semear. Que é esse verdinho aí. Certo? Bom, mas pela revisão, vocês estão muito bem. Entendeu? Por ser revisão, por vocês já terem há muito tempo não virem isso, vocês estão bem por dentro. Então, entenderam o link que tem o poema com a imagem. Aí, se eu não estou conseguindo lembrar de particípio, de gerúndio, de infinitivo, eu não vou lembrar quem na aula passada falou da música do Rapa, né? Da gravação do Rapa. Quem que foi que falou? Que a tela lembrava muito a música. Vocês lembram quem que falou? Então, vocês fizeram o exercício que eu mandei para vocês? Eu tentei, mas não consegui muito. Tá. Conseguiram alguma coisa? Se a gente for ver agora, vocês vão conseguir responder? Tentar é ótimo, foi o que eu falei. Não existia o certo, não existia o errado, tá? No caso. Não vai existir aqui, como eu falei, não tem problema nenhum, como eu falei, tá? Mas a gente vai fazer junto. Nós vamos ver a música, aí a gente vai observar o que tem a ver, o que não tem, né? E aí a gente faz o exercício direitinho. E aí, se der tempo, a gente já começa a ver o sujeito, que vocês já estão mais ou menos inteirados pelos esses exercícios que a gente fez. Tá bom? E 16 anos? Nossa.
Não tem problema, não. Não esquenta. Aqui a gente não tem obrigação. Por isso que eu gosto de dar aula aqui, porque não tem prova, não tem obrigação nenhuma, tá? Nossa, 2006. Achei que parece ser bem novinho. Nossa, não parece. Não tem 3 anos de jeito nenhum. Vamos lá, então? Senão... muito bem mesmo. Vamos aos exercícios. Aí estou tão feliz que eu estou conseguindo compartilhar os slides, me achando hoje. Então, súplica cearense. Alguém gostaria de ler? Sem cantar? Não dá para ler direito, pelo menos para mim. Eu não estou conseguindo ler algumas palavras. Será que você consegue aumentar? Aumento. Ficou bom agora? Ah, agora ficou muito bom. Então vamos lá. Quem vai ler? Ninguém quer ler? Posso ler se ninguém quiser. Não, você quer ler. Tá. É para ler tudo? É para parar uma hora? Não, vamos ler tudo. A gente analisa, vê o que tem a ver com a tela lá que a gente viu no slide. E aí depois a gente vai fazer os exercícios. A gente não vai fazer que nem a outra, que a gente vai ficar vendo frase por frase. A gente vai ver o que tem nos exercícios, tá? Ah, tá bom. Pode começar. Súplica cearense, gordurinha e netinho. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair, cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Oh, meu Deus, se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração. Meu Deus, perdoe encher meus olhos d'água e ter-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente. Se a retirar, retirar. Desculpe, pedir a toda hora. Para chegar o inverno, e agora? O inferno queima o meu humilde Ceará. Ó Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Ganância demais, chuva não tem mais, roubo demais, política demais, tristeza demais, o interesse tem demais, ganância demais, fome demais, falta demais, promessa demais, seca demais, chuva não tem mais. Meu Ceará gozará nova sorte. Ó Deus, só se tiver Deus. Ó Deus. Muito bem, adorei. Muito bem, foi ótima a leitura. Muitos aplausos. Então, o que vocês acham que tem tudo a ver, né? Na realidade, tem tudo a ver com tanto a tela como com a Morte e Vida Severina, com o trechinho do Morte e Vida Severina, né? Porque Morte e Vida Severina como se fosse um texto de teatro, né? O Chico Buarque adaptou para o teatro, né? E musicou, tal. Então é muito grande. A gente pegou só um trechinho. E na semana que vem eu vou trazer um outro trechinho que a gente vai comparar com uma música que vocês devem conhecer bastante, da Elza Soares. Carne negra é a carne mais barata do mercado. E
Mas aí a gente vai ver na aula que vem. Então, assim, alguém queria falar alguma coisa muito forte, né? Alguém queria falar alguma coisa desse poema, dessa música, né? Que na realidade é uma música, né? Tanto é que eu fiz o quê? Eu conhecia com com o Luiz Gonzaga, né? Uma gravação antiga, é mais como ritmo do Nordeste. E o Rapa gravou com um ritmo mais atual, mas eu não conhecia a gravação do Rapa. E eu lembro que a pessoa que falou da gravação do Rapa. Falou o nome da música e tal. Eu falei, nossa, mas essa música eu conheço, né, com Luiz Gonzaga. Aí eu fui pesquisar e realmente era a mesma música. Aí, se vocês tiverem a curiosidade de, de ver as duas gravações, ver a diferença de ritmo, a diferença de instrumentos musicais, seria bacana. Se der tempo, a gente vê no final, assiste o vídeo no final, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Do texto acima, retire os termos de cada oração e, se possível, classifique-os como um morfo e sintaticamente. Utilizar a página seguinte. Aí eu fiz eu dei um exemplo, né? O meu, pronome possessivo e adjunta nominal. Como isso demora um pouquinho, o que eu vou fazer? A gente vai fazer primeiro os testes, tá? Para ficar uma coisa mais dinâmica. Aí depois, se der tempo, a gente volta no. Eu acho que vai dar tempo, a gente volta nesse exercício. Aí. Se não, vocês fazem em casa, daí se vocês conseguirem, a gente corrige a semana que vem, tá? Nesse ritmo. Então, aqui a gente tem. Tá dando para enxergar o exercício? Sim. O que é que aumenta mais um pouquinho? Fica melhor assim para vocês? Aí eu vou passando. Menor, tá um pouquinho melhor, tá mais fácil de ler. Assim? Isso. Tá, beleza, então. Então vamos lá. No verso, para ver se nascia uma planta no chão, o termo destacado, que no caso é no chão, pode ser classificado sintaticamente como sujeito simples, sujeito inexistente, pronome ou adjunto adverbial de lugar. O que está destacado é só isso aqui, ó. Adjunto adverbial de lugar? Isso, adjunto adverbial de lugar. Que logicamente. Mas esse daqui. Ai, desculpa, Rosângela. Não, Mas pode falar. essa planta aqui seria o quê, então? Então, vamos lá. Aqui eu vou aqui, tá? Aí a gente vai ver. Deixa eu pôr em vermelho para vocês saberem que é esse aqui. Não ficou muito. É música, né? Música se faz em cima de poema, né? Então, vamos lá. Para ver se nascia uma planta no chão. O verbo nascer, aqui, ó, toda essa oração funciona como objeto direto do verbo ver, tá? Toda essa oração. Aí é aquela coisa que eu falei que eu não vou mexer agora porque fica muito confuso. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Agora, a gente destacando
Só o. Se a gente colocar na ordem direta uma planta nascia no chão, a planta vai ser o quê? Sujeito. Isso, sujeito. Sujeito simples. Tá? Nascia. O verbo nascer, a gente fala que ele é verbo intransitivo. Por quê? O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não precisa do complemento. Só vai precisar de uma informação, se você pedir. Se eu falar uma planta nascia, está completo, certo? Mas vocês podem perguntar onde, quando, como, entendeu? Aí é o adjunto adverbial de lugar, no chão, né? Que nem está aqui. Aí se eu falar, se eu escrever aqui, rapidamente, do que é? Adjunto adverbial do quê? Lembra que a gente viu? De modo, né? Se eu falar ontem, De tempo. de tempo, isso, tá? Então, assim, basicamente é isso. O no chão vai ser adjunto adverbial de lugar. Rapidamente, de modo, e ontem, de tempo, tá? Aí tá pedindo, retire da letra da música outros termos com a mesma função do termo do exercício anterior. Outras palavras que são adjunto adverbial de lugar. Eu não perguntei, tem alguma palavra que vocês não entenderam o significado desse poema? Se puder ir passando um pouquinho de novo, é isso, por favor. Mais devagar? Não, pode ir passando, sim. Eu acho que dá para ver. Dá...
Enquanto isso, deixa eu perguntar uma coisa. Nessa música, por exemplo, a gente faria como fala? Esqueci o nome disso que a gente está fazendo. Análise sintática. Ah, obrigada. A análise sintática de cada frase. É, Porque é desse jeito, né? Quando ele fica meio em estrofe, ele fica difícil de. eu vou começar a fazer também, pegar uns textos que vêm mais com a ordem direta, né? Ordem direta, quando eu falo o que é? O sujeito, o verbo e os complementos, os advérbios, entendeu? Porque, assim, o que acontece? A estrutura da... Eu acho que vocês vão ver isso em literatura, ou mesmo a Lu, em redação, vai mostrar para vocês. A poesia, para ser fluida, né? A gente fala, para ter as rimas e tal, o poeta sempre vai, às vezes, vai inverter a frase, não vai colocar na ordem direta, né? É um recurso estilístico que a gente fala, né? Então fica mais difícil você identificar, né? Principalmente pelo quê? Porque a análise sintática, eu posso falar assim, o verbo viver é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Mas dependendo como ele está na frase, ele tem complemento, entendeu? Então, assim, a análise sintática não dá para você definir, tal verbo vai pedir um objeto indireto, tal verbo não vai pedir. Não, por quê? Porque é aquela coisa que a gente viu no outro poema, que conforme a função dele, conforme o que... Eu vou então um pouquinho aqui para falar. Conforme o... Tá, eu já falo. Conforme o que o verbo está pedindo, conforme a posição que ele aparece, complementando o que, ele vai ter uma função, a palavra vai ter o termo vai ter uma função, né? Então fica difícil falar assim, viver objeto, verbo transitivo indireto. Não dá para definir isso daí assim, né? A Gabriela ficou em dúvida inclemente. Aí ela pesquisou e achou. Você quer falar para a gente o que é inclemente, Gabriela? Isso é importantíssimo, vocês. Boa não o quê? Clemente, aquela pessoa ou aquilo que não tem dó, que não tem clemência, que não tem piedade, né? O que não tem pena, entendeu? Que castiga sem pena, sem dó, sem piedade, sem clemência. Eu ri porque minha mãe chama Maria Piedade, eu tinha um amigo meu que chamava ela de Clemência, Dona Clemência. Em vez de chamar Piedade, chamava ela de Dona Clemência. Lembrei disso. Entendeu? Então é isso, que não tem dó, que a seca castiga sem dó. Isso. É inclemente, né? Tem uma palavra aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar de neologismo. Tem muito nos textos do Guimarães Rosa, que é palavra inventada. Vocês são capazes de apontar uma palavra aqui no texto que é inventada? Que não existe? Tá fácil, porque ela, se não me engano, ela está em vermelho. Ou então ela está grifada em vermelho. É a retirar, pronto. É isso mesmo, a retirar. Que é retirar, né? Na realidade é retirar, é a mesma coisa, né? Se é retirar, sair
sair, né? Ir embora. Que é aquela coisa que a gente comentou dos retirantes, né? Se retirar vem de retirante, ou retirante se vem de se retirar, né? Sair em busca de outra coisa, né? O que a gente estava fazendo antes disso mesmo? Tava vendo as palavras que a gente não conhecia, mas eu acho que era só aquela Tá. mesmo. Tá, só para o sol inclemente, né? Isso. Tá, aí a gente estava procurando também o adjunto adverbial de... Adjunto adverbial, né? Se eu falar Ceará, eu posso considerar Ceará adjunto adverbial de lugar? Aqui, nesse caso, ele não está nesse sentido. Nesse caso, o Ceará tem outra função, né, que a gente fala. Aqui ele não é sujeito? Sujeito. É sujeito aí? Porque Ceará, o inferno queima o meu humilde. Ó, o inferno queima o meu humilde Ceará. O que está queimando o quê? Quem queima o quê? Ah, não, aí o inferno é É o sujeito. sujeito. Isso. Ótimo, ótimo. Mas aí então Ceará não é o adjunto? Ah, não. Ai, Não. não sei. Ó, o inferno queima, né? Então, o inferno é o sujeito, tá? Queima é o verbo. Queima o quê? Se eu tirar tudo isso, Ceará é o objeto direto, tá? Objeto direto é o de um jeito sintático, né? Na análise sintática. Aqui, se a gente for fazer a análise morfológica, o inferno é um substantivo, o queimar é o verbo, né? Queima no presente do indicativo, a terceira pessoa do singular. O humilde é um adjetivo, o meu é um pronome possessivo e Ceará é um substantivo, tá? Agora, na análise sintática, o inferno é um sujeito simples, o queima é um verbo transitivo direto, o Ceará é o núcleo do objeto direto, o meu humilde Ceará é adjunto adnominal. O meu humilde é adjunto adnominal. Vocês querem que escreva isso daí? Ele é adjunto adnominal, ele não é. Por que ele é adjunto adnominal? O quê? Por que o meu humilde Ceará é adjunto adnominal? Não, o meu humilde é adjunto adnominal. Ah, tá. Mas aí o Ceará seria. E aí o Ceará... Tudo isso aqui é objeto direto, tudo isso. Agora, se você for separar, isso aqui é o núcleo do objeto direto e o meu humilde é adjunto adnominal. O Ceará não é adjunto adverbial, por quê? Aqui não há. Aqui ele vai complementar o sentido de queima. Queima o quê? O Ceará. Tá? É o que eu estou falando. Quando a gente faz uma análise sintática, a gente tem que ver qual que é a função que está tendo na oração, não o que ele seria. Ele seria... Se eu colocar assim... Quer ver? Rosângela, por exemplo, quando a gente for fazer, se tiver uma frase, a pessoa, sei lá, a prova pedir uma frase, por onde a gente pode começar, sabe? A gente faz primeiro, verbo, transitivo, intransitivo, objeto. Como que a gente começa? Primeiro, o que você tem que fazer? Localizar o verbo.
Aí, por exemplo, vamos dizer que o verbo está aqui no plural, queimam. Aí você pergunta, quem que é o sujeito do verbo? O que você vai analisar? Se eu tivesse aqui os infernos queimam o meu humilde Ceará. Tá, então o sujeito desse queimam é os infernos. Aí, vamos mudar. O inferno, vamos dizer, e o fogo queimam o meu humilde Ceará. Então, assim, sempre vai começar pelo verbo. O que é o sujeito do verbo? Você vai perguntar. Quem está queimando? O inferno e o fogo. Queimando o quê? O meu humilde Ceará. Entendeu? Porque o que eu falei? Quando a gente... Deixa eu interromper. Aqui e voltar para a tela. Quando a gente faz uma análise sintática, a gente vai sempre se preocupar. A gente vai fazer uma análise sintática sempre de uma oração. Por quê? Porque uma oração vai ter sempre o verbo. Então, você começa sempre localizando o verbo. Tá? Localiza o verbo e faz como eu falei. Quem que é o sujeito? Quem está fazendo essa ação? Porque o verbo é ação. Essa ação está sendo dirigida para quem? Que ou vai ser o objeto direto ou o objeto indireto. Entendeu? Então, começa sempre pelo verbo. Aí, vamos supor que no Ceará o inferno queima. Tá? Aí, esse no Ceará vai ser a adjunta adverbial de lugar. E o queima vai ser o verbo intransitivo, que não vai precisar de complemento. Entendeu? Mais ou menos. Eu não sei se você já colocou em algum lugar ou se na aula passada você explicou isso, assim. Eu lembro mesmo que na escola tinha essa coisa de primeiro verbo, aí o verbo de quem queimou, né, que você disse. Aí é o sujeito do verbo achou. Aí depois você faz de novo aquela pergunta, queimando o quê? Eu lembro que é uma sequência mesmo. Então, o que acontece, Ju? A gente está fazendo, eu estou vendo o que vocês sabem e o que vocês não sabem, entendeu? Estou fazendo mesmo uma revisão, por isso assim que eu falei assim, não importa se tentaram, é importante vocês tentarem para vocês saberem como vocês estão. Eu quero saber como está o nível da sala para entender. Por quê? Porque aí, qual que era a ideia de começar a explicar o que é o sujeito simples, o sujeito composto? E a gente sempre ir fazendo a análise sintática, entendeu? Eu vou pegar termo por termo para te explicar, até chegar num ponto que vocês vão olhar, vocês vão saber assim, nossa, isso é o sujeito, isso é o verbo. Por que é interessante isso? Porque no Enem, como eu expliquei, e aquele lo, eu falei daquele lo, vocês vão ter que usar, não vão poder repetir muita frase, vocês vão ter que fazer uma concordância perfeita. E não existe você substituir, usar pronome para substituir palavras sem saber a função do pronome. E você só vai saber a função do pronome sabendo análise sintática. Entendeu? A análise sintática é uma coisa muito chata, mas é essencial. Entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo essa revisãozinha toda. É chato? É complicado? E assim, eu vou te falar, eu estudei anos, eu fui aprender a estudar análise, saber cada função na faculdade. Porque antes disso eu não sabia. Assim. Foi uma sorte eu ter feito vestibular na época, porque eu não sabia, eu misturava tudo mesmo. Né? É bem complexo, é bem complexo. Quando você começa a entender, você se apaixona, porque é muito legal. E assim, pouca gente sabe. Porque eu, por exemplo, entendi agora, a gente está fazendo uma revisão para saber como que a gente está, né? Então, porque eu acho que essas perguntinhas, né? O verbo, tá, e o sujeito, quem manda o quê? Seria legal ter esse passo a passo.
Então, mas sabe tudo. eu vou dar termo por termo, aí vou dar esse passo a passo. A gente sempre vai fazer, não vai estudar, a gente vai estudar, ver sujeito, mas não vai ficar sujeito, sujeito, sujeito. A gente vai fazer isso, estudando no texto, que eu acho muito mais. É legal vocês terem a teoria, mas eu acho mais legal a prática, entendeu? Fica mais rápido para vocês entenderem. Porque eu acho que vocês já entenderam bastante, estão entendendo bastante. E assim, é legal você perguntar, eu não entendi por que agora o Ceará não é objeto direto e não é o sujeito, não é adjunto adverbial de lugar, entendeu? Fica bem mais fácil. Como escrever, né, que na prática é melhor, fica mais instrumental. Vocês aprendem mais. Eu não vou me focar muito na teoria. Inclusive, eu já tinha feito um slide explicando o sujeito. Eu vou compartilhar já esse slide para vocês, apesar de a gente não ter visto hoje, para vocês já irem estudando um pouco, entendeu? Mas, assim, conforme a gente vai vendo, vocês vão captando. Eu já percebi assim, que nesse segundo exercício vocês já foram melhor do que no primeiro lá do poema, do outro slide, do slide. Exemplos e texto. Vou procurar sempre fazer isso, entendeu? E assim, tá meio complicado, por quê? Porque eu peguei música, né? Eu aproveitei que a colega citou essa música e peguei. Então, assim, essa frase do inferno tá na ordem direta, então fica mais fácil localizar, né? Mas já aí pegou o Ceará, que a princípio você pensa assim, não, mas o Ceará é adjunto adverbial de lugar, né? Mas ali não, ali ele está como objeto direto. Mas Beleza? cai assim mais, né? Desse jeito na FUVEST ou no Enem, né? Não cai Eles vão uma coisa pegar. tão, uma frase tão, Então, não. não sei como se chama, regular, eu não sei como pode Não, ser. na ordem direta e ordem indireta. É isso, ordem direta aí? Direta e ordem indireta. Na ordem direta, a gente vai ter o sujeito, o verbo e o objeto direto e o adjunto adverbial. Dessa ordem mesmo. Sujeito, verbo. O verbo vai ser sempre mais importante. Aí, na ordem direta, o verbo pode vir antes. E aí, o que você tem que analisar? Aquele verbo que veio antes, ele está concordando com o quê? Com que palavra? Aí você vai ver se ele está no singular, se está no plural. Entendeu? Mas como eu falei, é bem complicadinho. Você tem que ver, analisar mesmo, pegar o verbo. Tem gente que não tem aluno, vocês sabem, que não consegue localizar nem o verbo. Aí fica muito difícil, né? Mas a gente vai caminhando assim, vamos fazendo isso. Teoria, um pouco de teoria. Se vocês acharem legal, vocês leem a teoria que eu passo no, no slide, que eu vou passar esse slide agora, e já leem a teoria, aí não precisa nem passar na teoria. Na aula que vem, a gente já vai direto para a prática. Beleza? Dá tempo de continuar a fazer mais algum ou não? Vocês querem que escreva aqui? O inferno. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar. Eu não estou compartilhando, né? Estou falando sozinha aqui. Não está compartilhando. Vamos lá. Então, vamos lá. Não era isso que eu queria. Vamos lá.
Era o inferno queima, né? Então, inferno é o sujeito simples. O queima. É transitivo. Quieto. Tudo certo aí? Deu para entender? Sim. Beleza. Aí vocês vão se familiarizando com os termos, tá? Deu para entender assim, Ju? Tá bom, mas é a primeira aula que você assistiu hoje? É, né? É a primeira aula hoje? É que eu esqueci do transitivo, do objeto. Tá, nós Faz vamos ver tempo isso que eu vi. tudo isso ponto por ponto, tá? Já tem o Obrigada. sujeito, tá? E aí você vai vendo. Vai vendo? E assim, gente, pode opinar, falar, mas não é isso, por que é isso? Perguntem, pergunte que, assim, está me enriquecendo, está enriquecendo a aula, tá? Não fiquem com receio de perguntar, pergunte até a exaustão, tá bom? Beleza? Muito obrigada pela paciência, obrigada, Ju, obrigada a todos, boa noite. Vocês querem que manda mais exercício para vocês? Que bom que vocês gostam. Também adoro dar aula, e assim, dar aula para vocês é muito legal, porque vocês participam bastante, vocês questionam. Assim, eu fiquei com saudade essa quinzena, esses dias que a gente não se viu. Tem que aprender mesmo. E aí a gente vai vendo, eu vou procurar mais textos também que tenham mais a ordem direta, indireta. Vou pôr bastante texto nesse próximo exercício que eu vou fazer, tá? E assim, o próximo exercício vai ser mais o sujeito. E aí eu vou compartilhar o slide para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Uma ótima semana para vocês. Essa próxima semana que a gente não vai se ver. Muito obrigada mesmo, viu? E se tiverem dúvida, se eu estiver explicando confuso, me avisem, que aí a gente volta, tá bom? Obrigada. Boa noite.